Hello guys, Teacher Pedro aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre superlatives that come from adjective. É isso mesmo. E você sabe, né? Eu vou acabar pegando algum tema que eu gosto. E mais uma vez, dessa vez será o Mortal Kombat. E para falar desses superlativos que vêm dos adjetivos, eu vou responder algumas perguntas sobre o Mortal Kombat no meu ponto de vista, dando isso como exemplo para falar dos superlativos. Tá curioso? Então, vem comigo. Então vamos falar sobre superlativo com Mortal Kombat. E para a gente falar de superlativo, então eu vou colocar algumas perguntas aqui. E essas perguntas estão exatamente com os superlativos, para eu poder explicar esses superlativos para vocês e a gente falar um pouquinho sobre videogame. Então, vamos lá. Uma das perguntas que eu vou responder é essa daqui. Which is the best Mortal Kombat game? Exatamente, qual que é o melhor Mortal Kombat feito até hoje, né? Pensa aí o que você acha, eu vou dar minha opinião. A outra pergunta que eu vou responder é essa daqui. Which is the fastest Mortal Kombat character? Qual é o personagem mais rápido da franquia de Mortal Kombat? Essa daí é fácil de responder, né? Eu acho que todo mundo vai concordar no que eu vou falar a respeito dessa resposta. A outra pergunta que nós teremos aqui é Which is the most important Mortal Kombat character? Qual é o personagem mais importante? Essa daqui eu acho que vamos ter várias opiniões aí, né? E eu vou dar a minha para vocês. E a última, Which is the craziest Mortal Kombat character? Qual que é o personagem mais maluco, mais doidão que existe no Mortal Kombat? E eu levei em conta os personagens da franquia mesmo, sem ser os convidados, tá legal? E nessas perguntas nós temos algumas palavrinhas como the best, the fastest, the most important and the craziest. Esses são superlativos que são derivados de adjetivos. Vamos então entender como que são as regras para que você possa saber de vez como que funciona esse tal desse superlativo. Bora lá. Então a gente tem aqui, né, as palavras que eu falei, veja. Superlatives that come from adjectives. Todos esses daqui eles estão vindo dos adjetivos. Good, que seria bom, e aí o superlativo fica the best, que é o melhor de todos. Fast, que é rápido, e the fastest, que é o mais rápido de todos. Important, importante. The most important, o mais importante de todos. E crazy, que significa louco. The craziest, o mais louco de todos. Vamos então entender, não é? Todas essas palavrinhas que estão em amarelo são os adjetivos. E o que a gente tem aqui do lado direito são elas transformadas em superlativo. Então vamos às regras. Vamos começar com os irregular adjectives. Eles são adjetivos irregulares. Na verdade, eles transformam em um superlativo irregular. O que acontece? Good vira the best. Good, que seria bom. The best, que seria o melhor de todos. O que eu quero dizer que é irregular é que a palavra good não tem nada a ver com a escrita ou a fala da palavra the best. Então, essas palavrinhas que elas, na hora que elas são transformadas do adjetivo para o superlativo, que elas mudam totalmente, são chamadas de irregular adjectives ou irregular superlatives. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o good, que é bom, que virou the best, o melhor. Bad, que seria ruim, para o pior de todos, que é the worst. Veja, não tem nenhuma semelhança entre os dois. Far, que vira the farthest. Eu coloquei aqui sem o the, mas todas as palavrinhas vão, né? Ou furthest, tem uma pequena diferença que a gente pode falar em um outro vídeo em relação a essa questão, né? Veja que far é longe, o mais longe de todos, né? O farthest or furthest, né? É a derivação. Temos aqui o many, que significa muitos, para falar a maioria, que é most, ou seja, the most. E little, que é um pouco, para the least, que é o menos de tudo. Então a gente consegue perceber aqui que nós estamos falando de palavras que não têm semelhanças. Então na hora de você formar o superlativo você tem que meio que decorar. E aí a gente está usando para esse vídeo o the best. Agora vamos para outro tipo de formação de superlativo. Short adjectives. Então quando você tem um adjetivo curto, você vai ter um padrão de como você vai transformar o adjetivo em um superlativo. Como você pode ver esse exemplo, a palavra tall é alto.
Se eu colocar the e o tall mais o est, que vai ficar the tallest, eu estou falando o mais alto de todos. Então, o que é um short adjective? É um adjetivo curto que vai ter entre uma ou duas sílabas. Então, quando isso acontece, a gente vai colocar the, aí o adjetivo, e acrescenta esse est no final. É por isso que eu coloquei até em vermelho. Agora eu tenho também o caso de long adjectives. São considerados adjetivos longos. Por exemplo, a palavra important. Quando o adjetivo ele é considerado longo, você não vai fazer nenhum tipo de alteração na palavra, mas antes da palavra você põe the most. Então, important, que seria importante, você colocando the most important vira o mais importante. Teacher, e como que eu vou saber se é um long adjective? Você vai ter que saber a quantidade de sílabas que ele possui ali. Então, se você tiver de 2 ou 3, aí você vai considerar como adjetivo longo. Eu vou explicar aqui para vocês que, na verdade, alguns adjetivos com 2 sílabas são considerados longos, outros são considerados curtos. Mas quando a gente tem aí uma sílaba, é considerado curto. 2, a gente tem que relevar que alguns pode ser curto ou longo. Mas de 3 em diante, todos são considerados long adjectives, né? Então, aqui tem alguns exemplos de adjetivos que só tem uma sílaba. Veja só. Long, the longest. 2 syllables. Aqui são de 2 sílabas. Por exemplo, famous são 2 sílabas e ele é considerado um adjetivo longo. Veja que a gente usou the most famous. E aí a gente não pode colocar nada na palavrinha, só coloca esse the most, que é o que a gente usa para adjetivos longos. Mas a gente tem esse outro adjetivo, o narrow, que significa que é apertado, estreito. Essa palavra ela também tem 2 sílabas, mas é considerada um adjetivo curto. Então, para você formar o superlativo, você coloca o the, copia o adjetivo e coloca o est no final da palavra. Então, é aquilo, né? Você tem meio que decorar. Agora, quando são 3 sílabas, por exemplo, aqui no dangerous, esse aí você pode jogar direto essa regra. Copia o adjetivo, dangerous, e coloca o the most antes. The most dangerous, quer dizer o mais perigoso de todos. Então, assim se formam os superlativos que são derivados dos adjetivos. E eu gostaria então de falar do The Best Mortal Kombat Game. No meu ponto de vista, hoje, The Best Mortal Kombat Game é o Mortal Kombat 11. Antigamente eu poderia até dizer para vocês que eu diria que é o 10, mas eu acho que hoje então o 11 ultrapassou todas as expectativas, principalmente porque agora a gente tem a Mileena. Falando sobre o The Fastest Character from Mortal Kombat, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, né? O mais rápido de todos então é o Kabal, com certeza. Esse é o personagem mais rápido, sem levar em conta quando a gente teve aquele crossover que teve Mortal Kombat versus DC, que daí seria o Flash no meu ponto de vista. Mas como falando só do universo Mortal Kombat, Kabal. Esse talvez seja um ponto controverso, não é? Talvez você concorde comigo, talvez não. Mas quando se trata como the most important, o mais importante na franquia do Mortal Kombat, não acho que é o Raiden, mas sim o Liu Kang. Liu Kang. Então, para fechar essas perguntas com as minhas respostas, as minhas opiniões, the craziest character in Mortal Kombat games is Johnny Cage. Com certeza também se levar em conta alguns personagens que já apareceram, por exemplo, o Joker, né? Que esse sim era o mais louco de todos. Mas falando aí dos personagens do Mortal Kombat, no meu ponto de vista, é ele. É isso aí, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, coloca aí o que você gostaria para os próximos vídeos, deixa o seu comentário, compartilha com seus colegas e a gente se vê na próxima. Bye, bye!